Olá, pessoal. Boa tarde. Beleza aí com vocês? E aí, o que vocês mandam de bom? Muito frio, Felipe? Tá mesmo, né? Corrido, Gabriel? É, beleza. Bom, então vamos começar, gente. Hoje a aula, minha intenção é que seja um pouco relax, né? Sexta-feira, não vamos estressar, não. Então, a gente terminou a última aula falando da ideia de centro de massa, né? A gente vai concluir isso hoje. Espera aí, deixa eu só começar aqui. Ok. Então, vamos lá. Centro de massa, né? Deixa eu revisar algumas das fórmulas que a gente estava discutindo na última aula. Então, a gente tem um sistema de N partículas. E aí, a gente viu que a gente poderia definir o momento total. P maiúsculo, que é a soma dos momentinhos. Então, a soma de I indo de 1 até N dos momentinhos de cada partícula. Né? E a gente viu que esse cara aqui, ele satisfaz uma lei de Newton, dP dt, igual a força externa. Tá? Então, o momento total do sistema, ele obedece uma lei de Newton como se só tivesse sujeito a forças externas, né? O que é bacana. E, então, isso daqui nos levou a definir, né? Ou seja, do mesmo jeito que o momento de cada partícula está associado à sua posição, isso nos motivou a definir o centro de massa através da relação m dr dt. Ou seja, a gente define a posição do centro de massa através disso daqui. De tal forma, agora que, então, o centro de massa, ele evolui de acordo com uma lei de Newton também, né? Envolvendo apenas as forças externas. E aqui, então, a massa emão era a soma das massinhas, e R e M vezes Rão é a soma de eminho e errinho. Eu sempre lembro dessa fórmula pensando que emão é rão, é eminho é errinho, né? Então, tipo, MR igual a MR. Né? Então, essa equação aqui, em particular, essa daqui, ó, ela é super importante, porque é ela que justifica o que a gente vem fazendo o semestre todo, que é descrever corpos sólidos como partículas pontuais. Né? Eu queria até escrever isso aqui para deixar mais claro. Isso aqui justifica tratar sólidos como partículas pontuais. Então, quando a gente fala, sei lá, da queda livre de um objeto, né, a gente tem uma caneta caindo. A gente pensa na caneta como uma partícula pontual. Por que que isso justifica? Qual a justificativa para isso? É porque, na verdade, a gente está pensando no centro de massa da caneta. O centro de massa da caneta está evoluindo somente sujeito às forças externas, no caso aqui a gravidade ou a resistência do ar. Né? Ok? Beleza. Então, a gente viu que, ou seja, essa ideia de discutir o movimento do centro de massa, né, como
ou seja, eu tenho um sistema de várias partículas, 2, 3, 4, 100 mil, não importa, eu descrevo, uma das descrições que eu posso dar para esse sistema, que é sempre útil, é o centro de massa. Então, o sistema pode ter uma dinâmica complexa, né? Mas eu posso caracterizar essa dinâmica pensando em como o centro de massa evolui no tempo. Tá? Então, um exemplo que a gente tinha dado na última aula, que eu queria retomar, é o caso de uma granada, né? O lançamento de uma granada. Então, imagina que eu tenho aqui um referencial XY. Oi, Lucas. Isso, nossa, a gente vai falar sobre isso nessa aula, Lucas. Então, a segunda metade dessa aula vai ser exatamente sobre isso. Ou seja, até agora a gente falou de centro de massa de partículas pontuais, né? Somando massinhas. Aí a gente vai ver como estender isso para um contínuo logo, logo. Beleza? Boa. Então, olha só, eu tenho aqui uma granada, suponho que eu arremesso essa granada, tá? Então, eu estou aqui, eu jogo uma granada. E aí, quando chega um certo ponto aqui, por exemplo, aqui, ela explode, né? Cabum. Tá? Então, o movimento do centro de massa, ele só é sujeito às forças externas, né? Então, ele vai ser essencialmente rão de t igual à posição inicial, R0, que eu vou supor que é a origem, mais um certo V0t menos g t ao quadrado sobre 2 na direção j. Né? Ou seja, o movimento do centro de massa, ele é simplesmente o movimento o lançamento de projéteis, né? Então, conforme essa granada é lançada, ela pode estar fazendo várias coisas. A granada pode estar rodando, ela pode estar fazendo um monte de coisa. Inclusive, a gente vai aprender como lidar com a rotação logo, logo, né? Mas não importa. O centro de massa da granada, ele está evoluindo aqui exatamente como um lançamento de projétil. Aí supõe que num certo instante de tempo, ela explode. E aí essa explosão, ela vai ser complicada. Então, ela vai quebrar em vários pedaços. Vai sair um pedaço voando para cá, um pedaço voando para lá, né? Ou seja, vai ser uma complicação danada aqui. Mas como a explosão é um processo interno, ou seja, o que significa um processo interno? Né? Que só envolve forças internas, né? Ou seja, só envolve as forças, no fundo, químicas, etc., de dentro da granada, então o momento é conservado. O momento total antes, é igual ao momento total depois. Né? E o que significa, então, que o movimento do centro de massa não é afetado. CM não é afetado. Então, isso daqui é pouco intuitivo, tá? A gente pode gastar o tempo que vocês quiserem nisso aqui, mas é muito importante. Porque isso daqui significa que, quando ela explode, cada pedaço vai sair voando para um lado, mas o centro de massa em si, ele não está nem aí. Ou seja, o centro de massa continua nesse movimento aqui. E claro, não é muito intuitivo o que é o movimento do centro de massa quando uma peça está aqui, outra peça está aqui, outra peça está aqui. Isso não é muito intuitivo. Mas você ainda assim pode definir um centro de massa. Então, apesar de uma peça estar voando para um lado, outra peça estar voando para o outro, etc., você pode ainda assim definir um centro de massa e esse centro de massa vai ser descrito por esse tipo de equação. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, é interessante notar aqui que a energia não é conservada, apenas o momento, né? A energia não se conserva. A energia não se conserva na explosão. Tá? No restante do movimento, sim. Se a gente está pensando só no movimento aqui sobre a força da gravidade é uma força conservativa, né? Ela pode ser descrita por uma energia potencial, então a energia se conserva ao longo do movimento, mas na explosão a energia não se conserva. Depois da explosão,
os pedaços da granada vão ter uma energia maior do que antes, é claro, porque, ou seja, por isso que a granada machuca, né? Ou seja, porque exatamente você sai pedaços voando para tudo quanto é lado com altíssima velocidade, né? Mas o momento se conserva, mais o momento se conserva. P total se conserva. Então, conservação de energia e momento são coisas diferentes, tá? Eu vou enfatizar isso bastante ao longo das próximas aulas, principalmente quando a gente falar de colisões, mas, ou seja, energia e momento são coisas diferentes. Aqui o momento se conserva, mas a energia não. Tá? E isso daqui, né, o fato do momento antes ser o momento depois, tem consequências importantes. Vamos fazer um exemplo disso daí. Então, considere o seguinte, suponha que a explosão ocorre no ponto mais alto. Tá? Então, ou seja, suponha que a granada explodiu exatamente no ponto mais alto aqui. Então, a gente sabe nesse ponto que a velocidade do centro de massa, V do centro de massa, vai ser nesse ponto, né? Nesse ponto, a velocidade do centro de massa vai ser puramente horizontal. Vai ser V0 cosseno θ na direção I, onde θ é esse ângulo aqui. Então, no ponto mais alto não tem velocidade vertical, a velocidade é puramente horizontal. Então, isso significa que, vamos considerar um exemplo específico, né? Suponha que o sistema se quebra em dois. Suponha que a granada se quebra em duas. Isso é uma granada bem ruim, né? Em geral, a gente quer uma granada que se quebre em muitos pedaços, né? Mas suponha que ela só se quebre em duas. Então, o momento logo antes da explosão vai ser a massa total da granada vezes a velocidade. Enquanto que o momento depois vai ser igual a massa do primeiro pedaço, velocidade do primeiro pedaço, mais a massa do segundo pedaço, velocidade do segundo pedaço. Então, você vê, isso aqui é interessante, porque isso aqui impõe restrições para quais direções o projétil, os pedaços, desculpa, os pedaços podem ir. Oi, Raul. Isso daqui, esse ângulo θ, é o ângulo da velocidade inicial, na verdade, Raul. Ou seja, o que determina essa inclinação, né, no lançamento de um projétil é esse vetor aqui da velocidade inicial. Aqui, peraí. Assim, né? V0. Tá? Ou seja, é que nem no canhão, né? O que determina a saída lá no canhão é o ângulo da velocidade inicial. Então, olha só. Por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui vai impor restrições para a gente sobre quais direções os pedaços podem sair voando. Por exemplo, pensando aqui, né? Só tem dois pedaços. Você acha que pode sair um pedaço para cima e outro pedaço para baixo? Sim, um pedaço exatamente para cima, outro pedaço exatamente para baixo? Por que não? O que quer dizer com conserva a direção, Renan? Tá certo, é isso aí, mas tenta explicar melhor aí. Isso, exatamente, Ana, perfeito. Ou seja, ele já tem um movimento horizontal, né? Oi, João. Não, não, João.
o cosseno, ele é só a inclinação da velocidade. Então, eu tenho o módulo da velocidade V0 e o cosseno que é a inclinação. Cosseno igual a zero seria um lançamento vertical, né? O cosseno é zero quando você joga para cima. Isso, Matheus. O momento inicial está na horizontal. Então, olha só, isso aqui é uma soma de vetores. Eu tenho esse vetor e eu tenho esse vetor. E quando eu somo esses dois, eu tenho que dar um negócio que está na direção I. Então, ou seja, M1 V1 mais M2 V2 tem que ser MV0 cosseno de θ na direção I, porque eu estou supondo que ela explodiu no ponto mais alto. Então, no ponto mais alto, a velocidade ela era puramente vertical, horizontal, perdão. Né? Ou seja, a velocidade era aqui, V. Então, eu não posso, por exemplo, ter uma granada subindo para cima e outra para baixo, exatamente, né? Verticalmente. Porque a soma disso daqui nunca vai dar uma coisa na direção I. Né? Da mesma forma, eu não posso, por exemplo, ter as duas saindo para frente. Né? Por exemplo, os dois pedaços indo para frente. Né? Porque se os dois forem para frente, ou seja, eles vão ter que continuar andando com a mesma velocidade desse cara aqui, ou seja, eles não têm como acelerar. Então, como é que esses caras assim ganham energia, ganham velocidade? Por exemplo, um indo para um lado, outro indo para o outro, né? Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Tipo, se a gente conseguir fazer um desenho, seria meio... sei lá, um pedaço vai para cá, outro vai, por exemplo, vamos ver, um outro vai para cá, por exemplo, né? Então, se o pedaço vai para lá, outro vai para lá, aí tudo bem, dá para a soma dos dois tá para cá, tá vendo? Então, ou seja, eu obtenho uma restrição aqui de para onde que esses momentos podem andar. Tá? Beleza, pessoal? Show! Então, olha só, agora a gente vai falar sobre o outro lado da moeda, que é o movimento relativo ao CM. Tá? Então, deixa eu fazer um diagrama para a gente entender bem qual que é o cenário aqui. Suponha que eu tenha duas partículas, tá? Então, opa, tá difícil. Aqui, Y, X. Eu tenho duas partículas, então eu vou colocar uma aqui, tá? Vou chamar isso aqui de R1, e eu vou colocar outra aqui. Vou chamar isso aqui de R2. Então, como a gente tinha visto, o centro de massa ele vai estar sempre em algum ponto entre elas, né? Então, o centro de massa ele é uma média ponderada das posições, né? Ponderadas pelas massas. Então, ele sempre vai estar em algum lugar, tipo aqui. Às vezes, um pouco mais próximo de uma ou de outra, e assim por diante. Tá? Então, o centro de massa sempre está num ponto entre as massas. Tá? Se a um for mais pesado, ele vai estar mais para cá. Se a 2 for mais pesado, ele vai estar mais para cá. A gente pode agora definir qual é a posição das partículas com relação ao centro de massa. Ou seja, essencialmente, a gente pode usar o centro de massa como a origem do referencial. Podemos usar R como a origem de um referencial. A origem do referencial. Então, nesse caso, né, ou seja, eu teria uma coisa mais ou menos assim. E eu poderia agora olhar, então, para as posições dessas partículas em relação ao centro de massa. Então, eu vou ter uma posição aqui e a outra aqui.
Tá? Isso aqui é o que eu vou chamar de R1 linha, isso aqui de R2 linha. Tá? Então, ou seja, eu posso pensar como, tomando a origem como centro de massa, como é que as partículas estão localizadas em relação a esse referencial. Então, por adição de vetores, né, olha só, isso mais isso tem que ser igual a isso, né? Verde mais azul tem que ser igual a roxo. Então, eu vou ter que esse R1 linha, ele tem que ser igual ao R1 menos R. E o R2 linha tem que ser igual a R2 menos R. Tá? Ok. Por que que isso é útil, né? Ou seja, por que que valeria a pena estudar isso daqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa expressão por M1, essa expressão por M2 e vamos somar. Então, eu quero fazer a seguinte conta. Então, por que isso é útil? Então, a gente vai fazer assim, ó, M1 R1 linha mais M2 R2 linha. Tá? Então, eu vou fazer M1 vezes isso, M2 vezes isso. Então, isso aqui vai dar M1 R1 menos R mais M2 R2 menos R. Tá? Ou seja, M1 R1 mais M2 R2 menos M1 mais M2, posso pôr em evidência, R. E agora, o que que eu faço, pessoal? Não vou derivar ainda não, Raul. Logo, logo eu vou derivar aqui. Mas agrupo os R's. Renan, como é que eu agrupo eles? O que que eu posso fazer com essa fórmula? Boa, Laura. É zero, né? Isso daqui tudo vai dar zero. Por quê? Dá para ver daqui, né? Ó, isso daqui, ó, M1, R1, M2, R2 está aqui, ó. Se eu jogar esse M1 mais M2 para cima, dá exatamente isso, né? Então, isso daqui é exatamente zero. Tá? Mas o que que isso significa? Então, agora, seguindo a sugestão, vamos derivar. Então, fazendo o DDT, né? Derivando. A gente vai ficar aqui a M1 DR1 linha DT mais M2 DR2 linha DT igual a zero. O que que é isso daqui, ó? M vezes DR DT. É o momento do 1. Só que não é o momento medido com relação ao referencial arbitrário. É o momento medido com relação ao referencial do centro de massa, né? Então, isso daqui, que a gente pode chamar de P1 linha e P2 linha, isso daqui é o momento medido com relação ao centro de massa. Né? Então, o que a gente chega com isso é na importante conclusão que P1 linha mais P2 linha é igual a zero para o referencial do CM, né? Então, isso daqui é muito útil, e a gente vai usar isso, de novo, quando a gente falar de colisões, porque isso significa que, se eu estou olhando para o referencial do centro de massa, então, os momentos se cancelam. Se uma partícula está indo para um lado, a outra tem que estar indo para o outro. Né? Você vê, essa é a simplificação que traz olhar para o centro de massa. Eu separo o movimento em duas partes. Eu tenho o movimento do centro de massa, que faz lá a sua evolução, é tipo, sei lá, um enxame de abelhas voando por aí, né? Tipo, eu tenho as posições das abelhas, não sei o quê, então eu tenho o centro de massa. E agora eu olho para o movimento relativo
entre as partículas. Né? E esse movimento relativo, ele vai ser tal que o momento total do sistema nesse referencial do centro de massa é zero. Então, ou seja, no referencial do CM, se alguém está indo para a esquerda, tem que ter alguém indo para a direita, se alguém está indo para cima, tem que ter alguém indo para baixo, assim por diante. Né? Ou seja, o momento total do sistema é zero. E sim, Raul, isso vale para qualquer N, né? Então, vamos escrever isso daí aqui. Isso vale para qualquer N. A posição relativa RI', é a posição da partícula num certo referencial qualquer, menos a posição do centro de massa. E se eu somo os momentos linha das partículas, isso daqui vai dar igual a zero. Tá? Eu vou deixar como exercício vocês mostrarem que isso realmente é verdade para N arbitrário. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok. Maravilha. Eu preparei um exemplo, então, para a gente explorar melhor isso daí, que eu queria fazer agora. Né? Mas, então, se não tiverem perguntas, a gente passa para o exemplo. Então, vamos considerar a seguinte situação, olha só. Aqui está o chão, tá? E eu vou ter um sistema de duas massas. Então, eu vou ter aqui uma massa 1 e eu tenho aqui uma massa 2, e elas estão ligadas por uma mola aqui, né? Então, eu tenho duas massas ligadas por uma mola e aqui no chão sem atrito, né? Atrito desprezível. Né? E, além disso, eu vou colocar mais um ingrediente no bolo, que eu vou supor que, na verdade, a gente está puxando essa massa com uma certa força externa aqui. Tá? Então, esse sistema ele não está parado, mas eu estou puxando essa partícula aqui. Ok? Então, nesse caso, a lei de Newton para a partícula 1, eu vou fazer tudo em uma dimensão, tá? Aqui eu posso esquecer vetores por um instante, porque é tudo 1D. Então, a lei de Newton para a partícula 1 vai ser a força em 1 devido a 2, e a lei de Newton na partícula 2 vai ser a força em 2 devido a 1, mais a força externa. Tá? Deixa eu talvez colocar o externo aqui embaixo. Externa. Ok? Mas agora, e eu já vou escrever quem que é esse cara aqui. X é a posição. Isso, Raul, perdão. X é a posição, então tem um sistema de coordenadas X aqui, tem uma certa origem aqui, O, tá? Então, X é a posição das partículas, das massas. Desculpa, você tem toda a razão, perdão. D2x dt2, melhor, né? Perdão. Valeu, Raul. Então, a gente vai, e daqui a pouquinho eu já vou discutir melhor como a gente escreve essa força aqui, né? A lei de Hooke, nesse caso, tem que tomar um certo cuidado para escrever a lei de Hooke aqui, tudo bem? Mas o que a gente sabe é que, né, a única coisa que importa é que f de 2 em 1 é igual a menos f de 1 em 2. Então, se eu agora definir o centro de massa como sendo x maiúsculo igual a m1 x1 mais m2 x2 sobre m1
mais M2, a gente sabe que a evolução desse centro de massa vai depender apenas da força externa, né? Ou seja, esse termo aqui tem que se cancelar. E a gente pode, de fato, ver isso somando essas duas equações, né? Se a gente faz isso mais isso, a gente vai obter, essencialmente, a derivada segunda, de mx mais mx, mx1 mais mx2. Então, isso daqui vai ficar m d2x dt2 igual a isso mais isso, que cancela-se, e, portanto, sobra apenas a força externa. Tá? Onde m aqui é esse cara aqui, né? M1 mais M2. Tá? Então, como a gente tinha visto, né, a força externa, o centro de massa sofre apenas o efeito da força externa. Tá? E, portanto, isso daqui, se a gente supõe que essa força é constante, esse é um movimento simples, é uniformemente acelerado. Então, a x de t vai ser igual ao certo x de 0 mais F externo sobre m, que é a aceleração, t ao quadrado sobre 2. Né? Supondo que ele parte do repouso. Né? Então, vou supor que esse sistema aqui parte do repouso. Está paradinho, eu começo a puxar, vai ter esse negócio aqui. Então, você vê, o movimento do centro de massa ele é muito simples. Ok? E o momento do centro de massa é P, né, que vai ser m dx dt, vai ser, portanto, a força externa vezes o tempo. Então, esse é um sistema que, como eu estou puxando ele está sempre acelerando, então o momento total do sistema está aumentando. O que é interessante nisso daí, gente, é o seguinte, vocês veem que o centro de massa não está nem aí para qual que é a força interna entre as partículas. Ou seja, em nenhum momento aqui, ó, entrou a forma explícita desse cara. Eu não precisei nem falar que era uma força de uma mola. Né? Ou seja, poderia nem ser uma força de uma mola aqui. Né? O CM não liga para F12. Isso é importante da gente ter em mente. Inclusive, eu poderia até olhar para o caso patológico, onde nem tem uma mola aqui. Né? Ou seja, as partículas não precisavam nem estar conectadas. Elas podiam estar assim, uma aqui, não tem nada no meio, e a outra. Isso daqui continuaria sendo verdade. O centro de massa continuaria evoluindo exatamente dessa maneira. Então, isso é muito louco, porque, tipo assim, ó, para pensar. O movimento disso daqui não vai ser nada simples. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco. O movimento disso é complicado, porque eu estou puxando essa daqui, aí você imagina que assim, eu puxo aqui, só que tem uma mola, então a mola puxa essa daqui, então às vezes ela vem e volta, então tipo assim, as duas vão estar andando para a direita, mas também vai estar tudo chacoalhando aqui, a mola vai gerar oscilações nisso daí. Né? Então o movimento disso não é nada simples, mas o centro de massa não está nem aí. Né? O centro de massa não liga em nada para a complexidade desse movimento, poderia ser super complicado. Para o centro de massa, a única coisa que importa é a força externa. Né? Então, se eu não puxo elas, o centro de massa vai ficar parado, e se eu puxo, o centro de massa vai começar a acelerar. Faz sentido, pessoal? Está claro isso? Não, Renan, impulso é uma força que dura por um tempo muito curto. A gente vai falar sobre isso daqui a algumas aulas. Tá? Isso aqui não é impulso, é simplesmente uma força. A força atua sobre esse corpo, e ela não precisa atuar no centro de massa, na verdade, né? Ou seja, a força atua nas partículas, né? Cada partícula está sofrendo uma força, mas o centro de massa ele evolui como um todo. Beleza? Boa. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo concreto desse tipo de movimento, tá? Queria mostrar algumas simulações aqui. Para isso, a gente precisa escrever quem que é essa força da mola entre as partículas. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né?
falar um pouco sobre a lei de Hooke. Então, quando a gente falou da lei de Hooke, a gente viu, a gente em geral escrevia assim, né? A gente escrevia F igual a menos Kx. Essa era a fórmula que a gente escrevia, né? Mas essa fórmula tem algo implícito aqui entre ela, tem algo implícito nela, perdão, que é a ideia de que x igual a zero é a posição de equilíbrio. Então, tem uma arbitrariedade na escolha do referencial, né? Quando a gente escreve uma fórmula assim, a gente está assumindo que o ponto x igual a zero é exatamente o ponto de equilíbrio da mola. Então, sei lá, se eu tenho uma coisa assim, né? Eu tenho aqui uma mola, tá? E aí eu tenho algum ponto aqui, zero, tá? A gente supõe que em zero é onde ela fica parada. Se o ponto de equilíbrio é D, então a força tem que ser menos K, X menos D. Né? Porque a força ela tem que ser atrativa quando você está além do ponto de equilíbrio e repulsiva quando você comprimiu. Né? Então, se eu estiquei, a força é atrativa, se eu comprimir, ela é repulsiva aqui. Então, o que importa é a distância com relação ao ponto de equilíbrio. Tá? Ou seja, o jeito fácil de saber isso, de não errar, é que a força tem que ser zero quando o sistema está em equilíbrio. Então, isso daqui, né, o jeito fácil de lembrar é que F igual a zero se x igual a D. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Tá. Agora, nesse caso aqui do nosso problema, é ainda um pouquinho mais complicado, né? Porque o X aqui é diferente desse problema aqui. Aqui é assim, tá uma parede e tem uma mola. Aqui são duas partículas, né? Então, o que importa aqui, no fundo, é a distância relativa entre as partículas. Então, no nosso problema, o que importa é a distância relativa x2 menos x1. Né? O que a gente tem? A gente tem que, se x2 menos x1 é maior que D, aí a força vai ser atrativa. E se x2 menos x1 é menor que D, a força vai ser repulsiva. Ok? Ou seja, a força ela é tal que se eu estico, né, se a separação entre elas é maior que a separação de repouso, aí as duas massas se atraem, se por acaso ela é menor, se repelem. Não, Raul, o D ele é uma propriedade da mola. Né? É até bom que você mencionou isso, esse D é uma propriedade da mola. Imagina que você construiu esse sistema no laboratório, então você foi lá, você comprou uma mola e você comprou duas bolinhas, né? Uma bolinha de uma massa M1, uma bolinha de uma massa M2. Né? O D ele tem a ver com a sua mola, ele é aquela distância de equilíbrio da mola, tipo, sei lá, uma suspensão do carro, por exemplo, né? Uma mola assim. E aí eu fui lá, num dos lados da minha mola, eu colo uma massinha M1, no outro lado eu colo uma massinha M2. Então, o D não tem nada a ver com o centro de massa. O centro de massa depende das massas delas, né? Mas a distância D é uma propriedade da mola, né? Bem lembrado. Ok? Tá claro, pessoal? Então, olha só, agora a gente pode tentar escrever quem que é a força de 1 devido a 2, ou seja, a força que a mola 2 dá em 1. Então, isso daqui vai ser uma constante da mola K e vai depender da distância, né, do x2 menos x1 menos D.
Ou seja, é dessa distância relativa, x2 menos x1 menos o d. E aqui pode ter um sinal mais ou um sinal menos, eu não sei. Né? O que vocês acham? Ou seja, como é que a gente estabelece esse sinal? Qual a opinião de vocês? Tem que ser mais ou tem que ser menos? E como é que a gente pensa nisso? Né? A gente pensa assim, se esse cara aqui é maior que D, essa força tem que ser para a direita ou para a esquerda? Então, o que vocês acham? Pensa um pouco aí, gente. Supondo, então, que elas estão esticadas, né? Então, vamos supor o seguinte, ou seja, x2 menos x1 menos d é positivo. Estão esticadas. É confuso, né? Mas o jeito certo de saber o sinal é isso. Tem que ver para que direção a força aponta. Então, ó, eu estiquei as duas molas. Ó, vamos pensar na figura. Elas estão esticadas. Essa partícula, ela vai puxar essa daqui para a direita ou vai puxar para a esquerda? Beleza, direita. Então, se elas estão esticadas, a partícula 2 está puxando a 1, né? Então, isso daqui vai ser significa que a força tem que ser positiva, né? A força que a partícula 2 exerce na 1 tem que ser positiva. Né? Então, o sinal tem que ser de mais. Aqui. Tá? Tem que ser positivo se esse cara é positivo. Beleza? Perfeito. Então, as minhas leis de Newton são assim, ó, M1 dx1, d2x1, dt2, igual a K x2 menos x1 menos d, e M2 d2x2 dt2 tem que ser igual a menos isso, né? Que é a reação, mais a força externa. Então, esse aqui é o meu sistema de equações completos para estudar a dinâmica desse problema. Tudo bem? Você não viu nada ainda, Renan? Agora vai ficar ainda mais legal. Vamos ver o que sai disso tudo aí. Então, olha só, eu fiz esse programinha, depois eu coloco ele lá na página para vocês, tá? Mas, então, isso aqui seria uma forma de você simular esse sistema, ou seja, esse sistema, na verdade, dá para resolver analiticamente, tá? Isso está sendo feito aqui. Então, o que eu faço aqui é o seguinte, ó, eu venho aqui e eu vou colocar a minha equação diferencial, tá vendo? Então, isso aqui é exatamente a equação que a gente acabou de escrever. M1, derivada segunda do x, igual a constante K, x2 menos x1 menos d. E M2, derivada segunda do x, é menos esse cara, mais a força externa. E aí eu posso considerar qualquer condição inicial que eu queira, né? Então, eu vou considerar essas daqui por simplicidade. Eu suponho que o meu sistema está parado inicialmente, então eu suponho que x1, V1 e V2 são iguais a zero, né? E eu vou supor que as partículas estão inicialmente em repouso, então a partícula 1 está na origem e a partícula 2 está a uma distância d. Então o sistema começa completamente do repouso. É tipo assim, eu tenho duas massas paradinhas, não tem nada oscilando, tá, assim, zero velocidade, zero movimento, tudo, paradinhas ali, no repouso total. Aí eu venho e começo a puxar esse negócio. Né? Então eu venho com uma cordinha e começo a puxar esse sistema. E a gente tenta ver o que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, dá para, inclusive, o programa, o matemática é capaz de achar a solução analiticamente, né? Então, o x1 e o x2 são dados por isso daqui, ó. Esse daqui é o x1 de t e esse daqui é o x2 de t. A fórmula é feia, né? Claro, esse tipo de conta dá para fazer na mão, mas é meio chato, ou seja, a fórmula é bem feia. Mas é isso, ó, tem um t ao quadrado aqui, tem um cosseno, não tem nada de muito especial, assim, né?
Então, aqui tá, eu vou mostrar para vocês uma animação de como é que funciona isso daqui. Então, isso daqui, ó, é animação. Tá? Com certeza, Raul, é terapêutico. Então, olha só, pessoal, o que que acontece? Vamos só olhar aqui para o comecinho do movimento. Eu estou aqui, aí, ó, eu comecei a puxar, então eu começo puxando a partícula da direita, né? Eu puxo o azul. Então, eu estou puxando aqui, ó, olha como a laranja está parada, tá vendo? A laranja está praticamente parada. Eu estou supondo que a laranja é pesada. Então, a laranja está praticamente parada, só que aí agora eu começo a esticar. Então, a mola está esticando aqui. Conforme ela vai esticando, chega uma hora que a força que a azul exerce na laranja é bem forte. Apesar da laranja ser pesada, a força começa a ficar muito forte. Então, vai chegar uma hora aqui que a laranja está começando a se mexer, ó, tá vendo? Ela está se mexendo. E aí, você tem uma coisa de inércia aqui, ou seja, esticou demais. Esticou demais, agora meio que a azul se arrepende, né? Então, a azul fala, opa, deixa eu voltar um pouquinho. Aí ela voltou aqui, né? E agora elas estão bem próximas. A hora que chega aqui, agora elas estão comprimidas. A mola está muito comprimida, né? Então, agora a repulsão entre elas vai ser muito grande. Então, vai ter uma repulsão e esse cara vai fazer uma coisa assim, né? E assim por diante. Então, vai ficar nesse negócio aí. Essa linha tracejada que eu coloquei aqui é o centro de massa, ó. Então, o centro de massa, ele está evoluindo, ele não está nem aí para nada. Tá? Que outros testes vocês querem fazer? Tem várias brincadeiras que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, quando as massas são muito diferentes, quando elas são parecidas. O que acontece quando a mola é dura, quando a mola é mole, né? Porque isso tudo depende da constante da mola. O que vocês querem fazer? Estou aberto a sugestões. Não aqui ao vivo, Felipe. Eu posso depois tentar fazer o exemplo da granada, uma simulação. Ele é um pouco mais complicado, que você tem vários pedaços e tudo mais, né? Aqui ao vivo não vou conseguir fazer, não. Se um dos corpos quebrar, Renan, como assim? A massa que está sendo puxada sendo menor e a distância de equilíbrio maior, Raul? É isso? Ah, Renan, então, não dá para fazer aqui ao vivo. Tá, aqui eu já estou puxando a menor, né? Ou seja, eu já estou puxando, eu posso puxar mais. Então, vamos ver o que acontece se eu puxar mais. Eu vou colocar a força externa como sendo é, 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 3, por exemplo. Vamos ver se eu fiz direito aqui. Espera aí, acho que eu preciso rodar de novo. Só um segundinho. Plau. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, gente, só para facilitar a nossa vida. Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aí vai ficar mais fácil a gente ficar brincando com os parâmetros aqui. Pá, pá, pá. Vamos ver se funciona. Então, aqui eu aumentei a força. Vamos ver, na verdade, rapidinho o que acontece. Eu já vou fazer os outros exemplos que vocês estão sugerindo aí, gente. Vamos ver o que acontece se a força é muito pequenininha. Ó, então, eu estou colocando uma força minúscula aqui. Então, olha só. Tá vendo? O efeito dela de comprimir a mola é muito menor. Então, tem uma oscilação ali, mas elas estão indo numa boa. Tá? Vamos ver quais as outras sugestões. O colocar um K alto, né? Vamos ver o que acontece no K alto. Então, eu vou voltar para a situação que a gente tinha antes, que, se eu não me engano, era a força externa igual a 2. Então, era essa situação aqui. Agora, eu vou aumentar a constante de mola. O que vocês acham que vai acontecer se eu aumentar a constante de mola?
Vai oscilar menos? Beleza, vamos testar. Então, eu vou manter a massa igual aqui. E eu vou colocar o K igual a 2. Então, eu dupliquei a constante de mola. E aí, oscila menos? Vamos aumentar bastante, colocar a constante de mola 10. O que vai acontecer se eu colocar a constante de mola infinito? É muito bom pensar em exemplos extremos. A constante de mola é infinita. O que acontece? O que é uma mola infinitamente dura? Exato, vai funcionar como uma haste. Vamos ver se isso acontece. Colocar o K igual a 100. Você vê, assim, tem uma vibraçãozinha minúscula ali. Né? Mas, essencialmente, elas estão rígidas, ou seja, o sistema não consegue oscilar muito. E é verdade, né, Ana? Você tem um ponto bem válido. A frequência aumenta, né? E isso é verdade. A frequência de oscilação tem a ver com a constante da mola. Quanto maior a constante da mola, mais rápida é a frequência. É que aqui entram duas coisas. Aqui é uma mistureba de frequência com amplitude, né? Você tem tanto a frequência quanto a amplitude da oscilação. E as duas coisas têm que ser levadas em conta. Legal. Que mais? Vamos tentar, por exemplo, colocar as molas com massas parecidas. Então, as duas com massas iguais. Opa, ficou feio demais aqui. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Assim. O fato delas encostarem aqui não é nada, tá, gente? Isso é um negócio do desenho, que eu tenho que desenhar essas bolas aqui com algum tamanho. Então, se uma bola entra dentro da outra, isso não significa nada. As partículas são massas pontuais ainda, tá? E o que acontece, por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer, por exemplo, se a massa 1 for muito leve? Então, o contrário. Ou seja, a que está sendo puxada é pesada e a outra é leve. O que vocês acham que vai acontecer? E o que vai acontecer com a primeira, Gabriel? Vamos ver, então? Espera aí que ficou muito grande aqui. Deixa eu melhorar a minha escala das massas aqui. Pronto, só para ficar mais visível. Espera aí. Melhorou. E aí, tá sambando muito? Algum outro tipo de tecnologia que usa esse princípio, Renan? Talvez, não sei, precisaria pensar um pouco para responder isso. Vamos ver o que acontece se a massa é bem leve, gente. Então, a massa 1 é muito leve. Tudo bem que ela não... Aqui ficou leve demais, né? Agora aqui é muito leve. E aí, o que está acontecendo, pessoal? Estranho, né? Não é simétrico, né? Se uma é pesada e outra é leve, o seu troco não é simétrico. Por que não é simétrico? Exatamente, ou seja, tem a ver com a partícula onde você aplica a força, né?
esse exemplo seria um pouco que nem assim, essa partícula é uma bola de boliche, isso daqui está ligado numa mola numa massinha de ping-pong, né? A massa laranja, ela só está sujeita à força da mola. Então, a partícula azul está andando só por causa da força externa, né? Assim, quando essa daqui é pesada, é como se a laranja nem estivesse lá, então a azul está indo embora, e a laranja só está sujeita à força da mola, não tem uma competição de forças aqui. Quando a gente inverte a situação, é o contrário, né? Aí, aqui tem uma competição constante, tem uma força puxando para um lado e uma força puxando para o outro. Tudo bem, gente? Tudo isso ainda é um problema muito simples, tá, pessoal? Se a gente ainda está supondo aqui que é uma força de uma mola. A gente poderia considerar também as equações supondo que essa mola não é ideal, supondo que a mola, na verdade, é uma mola real. Então, ela seriam termos aqui que seriam não lineares, né? Aí a gente entraria no contexto da física não linear. Você pode ter caos, né? Aquele fenômeno de caos acontece quando a mola não é linear, por exemplo. Então, esse movimento aqui pode ser super mais complicado ainda, tá? Mas vocês veem que quando a gente aumenta o número de partículas, a descrição do movimento já vai ficando complicada, né? É por isso que descrever, por exemplo, o centro de massa é tão útil, porque você vê que o centro de massa não está nem aí para isso. Ele vai evoluindo de boa, ele não está nem ligando o que está acontecendo ali dentro. Então, pelo menos alguma coisa é simples nessa meleca. Tipo assim, o negócio é muito complicado, mas pelo menos alguma coisa ali salva, né? Alguma coisa dá para a gente tirar a informação de forma simples, e isso é muito valioso. Tá? Então, essa, no fundo, é a mensagem. Assim, descrever o movimento centro de massa é algo muito valioso porque ele é simples, né? Em comparação com o movimento interno, que, em geral, é muito complicado. O que é um Newton de força, Raul? Ah, deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma escala boa. É porque o que você está pensando você está pensando a força, né? Não dá para pensar assim no tomar um soco, etc. Porque o soco depende do impulso, ele depende da força pelo tempo, né? Então, o que vai importar para a gente vai ver, é o produto, nessa questão do soco, é o produto força vezes tempo. Então, se eu aplicar uma força de 1 Newton num intervalo de tanto, aquilo lá vai me traduzir num certo momento, uma certa variação no meu momento da partícula. E isso vai dar um pouco mais de intuição, né? Eu acho que se você quer pensar em força, o mais fácil talvez seja pensar que 1 quilograma exerce uma força em você de 9,8 newtons, né? Exatamente. Então, como a aceleração da gravidade é 9,8, é 10, né? Então, 1 quilo vai estar exercendo 10 newtons em você. Eu também penso assim, Gabriel, né? Beleza, pessoal? Perguntas? Show. Então, vamos agora continuar sobre essa discussão do centro de massa. E vamos falar um pouco sobre essa ideia de calcular o centro de massa de sistemas sólidos. Cálculo do CM de sistemas maciços. Então, sei lá, eu tenho um sólido, eu tenho alguma coisa aí, um ovo, uma bola de futebol, o que seja, né? Onde vai estar o centro de massa desse corpo, né? Então, como a gente tinha visto, o centro de massa, R, a posição dele, é dada por 1 sobre a massa total, vezes a somatória sobre todas as partículas, de MI, RI, onde RIzinho é a posição de cada uma das partículas. Tá? Isso daqui continua válido no caso de sólidos. Continua válido para sólidos, líquidos, etc.
Por quê? Porque todas toda a matéria na natureza é feita de átomos, né? Então, ou seja, eu posso simplesmente somar a posição e a peso da massa de cada um dos átomos, né? O único problema é que eu posso simplesmente ter um N que vai ser da ordem de 10 a 23, né? Ou seja, eu tenho uma somatória aqui muito, infinitamente complicada de se realizar, né? Mas é interessante notar que o problema do cálculo do centro de massa, né, de um sólido, ele não é um problema fundamental, ele é um problema prático. Ou seja, a equação é essa. A questão é que ela se torna inviável tentar aplicar essa equação de maneira ingênua, né? Se a gente for tentar assim, ingenuamente somar aqui 1.000, 10.000, 100.000, 10 a 23 átomos, não dá, né? É uma questão realmente prática, tá? Então, a gente precisa tentar pensar em formas mais simples de conseguir construir o centro de massa, ok? Então, eu vou falar para vocês 3 formas de fazer isso, tá? Começando por uma muito simples, que só vale em alguns casos, e depois a gente vai aumentando a complexidade e vendo formas que são mais gerais, mas também mais complicadas. Então, eu vou começar com os casos mais simples, onde a expressão é muito simples. Tá? Então, vamos lá. 1. Simetrias. Quando o assunto é cálculo do centro de massa, gente, explorar simetrias é absolutamente crucial. Tá? Isso daqui simplifica muito a nossa vida. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Suponha que eu tenho um quadrado aqui, tá? Um quadrado de lados iguais. A, A. Né? Onde é que vai estar o centro de massa desse quadrado? Eu não preciso fazer a conta, né? Exato, eu não preciso fazer a conta. Não tem por que não estar no centro. Ou seja, se esse quadrado tem lados iguais, o centro de massa tem que estar aqui. Né? Não tem como não estar. Então, assim, quando o sistema é simétrico, tá? Não tem conta para ser feita, ou seja, eu nem sei como calcular isso, não importa. O centro da massa, né? O centro de massa, como o nome mesmo diz, o centro da massa tem que estar no meio. Claro, se esse retângulo for de massa uniforme, né? Se aqui, por exemplo, nessa região, a densidade de massa é diferente daqui, você quebra a simetria, né? Mas se é simétrico, então tem que ser aí. Tudo bem, então vamos lá. Agora eu coloco um sistema de coordenadas aqui, né? A minha escolha de sistema de coordenadas é arbitrária, mas então eu vou colocar uma aqui. E aí, então, agora eu simplesmente vejo que esse ponto aqui, ele vai ser R igual, ele está a uma distância de A sobre 2 no X, e ele está a uma altura de A sobre 2 no J. Então, plau, né? Te deu problema, não tem dúvida. A simetria é essa, acabou. Tá? Beleza? Isso pode não parecer muito útil ainda, mas eu vou... Vai ficar claro daqui a 2 minutos por que esses argumentos de simetria são tão úteis. Tá? Que isso, no fundo, é o nosso segundo método e o meu favorito, que é o método que eu apelidei de Divide and Conquer. Qual que é a ideia? A ideia é mais ou menos a seguinte: para calcular o centro de massa, separar o problema em partes e ir calculando o centro de massa de cada uma das partes. Então, considere o seguinte exemplo. Suponha que eu tenho 4 partículas. Tá? Então, por definição, a posição do centro de massa vai ser dada por isso daqui. E agora eu vou dividir isso daqui em grupos. Então, eu vou chamar 1 e 2
eu chamo isso aqui de grupo 1. E 3 e 4, eu vou chamar isso aqui de grupo 2. Claro, o que é 1 e o que é o 2 é arbitrário, né? Ou seja, quem eu vou dividir esses caras em grupos do jeito que eu quiser. Mas, então, a massa do grupo 1 vai ser M1 mais M2. E a massa do grupo 2 vai ser M3 mais M4. Além disso, quais vão ser as posições do centro de massa de cada um dos grupos? Tá aqui, ó, Raul. Eu sempre gosto de deixar do lado esquerdo, para dividir no final. Deixa eu colocar aqui, ó, M igual a M1 mais M2 mais M3 mais M4. Eu não dividi, que eu deixei ela aqui do lado esquerdo. Então, quais são as posições do centro de massa de cada um? Então, ou seja, onde é que vai ser o CM do grupo 1? Então, o CM do grupo 1 vai ser M1 R1, vai ser M1 R1 mais M2 R2. E o CM do grupo 2, ele é, por definição, M2 R2 igual a M3 R3 mais M4 R4. Beleza? Então, vocês veem agora que esses termos aqui, ó, isso e isso, é exatamente o que aparece aqui, né? Ou seja, a gente vê que MR é igual a M1 R1 mais M2 R2, né? E, além disso, a massa total aqui também pode ser escrita como sendo M1 mais M2. Então, vocês veem qual que é a moral da história? A moral é que eu posso dividir esse negócio em grupos, calcular o centro de massa de cada um dos grupos e depois calcular o centro de massa dos centros de massa, né? Então, eu faço isso de forma iterativamente. Eu calculo o centro de massa de vários grupos e depois calculo o centro de massa dos centros de massa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, eu acabei de falar, né? Quando a gente estava falando dessa fórmula, eu tinha acabado de falar, o mundo é feito de átomos, eu poderia então somar a posição de cada um dos átomos. Mas você podia levantar a mão e falar assim, mas cada átomo em si tem elétrons e prótons dentro dele. Então, na verdade, eu não teria que somar os átomos, eu teria que somar todos os prótons e elétrons e nêutrons, as partículas fundamentais e tudo mais. Mas eu não preciso. Eu primeiro posso calcular o centro de massa de um átomo e depois calcular o centro de massa dos centros de massa dos átomos, né? E dessa forma eu posso sempre ir quebrando o meu problema em blocos. Eu calculo o centro de massa de uma coisa e combino com o centro de massa da outra coisa. E isso daqui é um facilitador fundamental na hora de conta de centro de massa. Faz sentido, pessoal? Vamos fazer um exemplo legal aqui, ó. Eu vou voltar com o meu quadrado aqui. Vou colocar aqui um quadrado de lados iguais. Em cima dele, eu vou colocar um outro quadrado. Aqui. Opa, deixa eu melhorar esse meu quadrado aqui. Aqui. Tá aqui, né? Então, isso aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é B, né? E eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui. Y, X. Tá? Então, eu tenho um sólido que tem uma forma irregular. Tá? Ou seja, eu tenho um sólido, você pode pensar nisso como um sólido só, né? Eu poderia imaginar que isso aqui é um sólido, é um único sólido, sei lá, que tem uma pontinha saindo aqui. Qual que é o centro de massa desse cara? Então, divide and conquer, né? Divide e conquista. Você primeiro calcula o centro de massa desse cara aqui, né? Então, primeiro você calcula o centro de massa desse cara aqui e depois o centro de massa desse cara aqui. E aí depois você combina esses caras para calcular o centro de massa dos centros de massa. Né? O centro de massa desse cara aqui
eu vou chamar ele de R1, a gente acabou de calcular. Ele é A sobre 2 na direção I, mais A sobre 2 na direção J. Né? E o centro de massa desse cara aqui vai estar aqui no meio também. Então, basta eu saber agora qual que é esse vetor aqui, o vetor que liga a origem a esse ponto que é o meio desse quadrado. Isso é fácil de fazer. Né? Então, primeiro a gente olha, por exemplo, qual que vai ser a posição horizontal desse cara aqui. Então, você vê que esse pontinho ele vai até o A, mas depois ele retrocede de B sobre 2. Então, ele é A menos B sobre 2. E na direção Y, ele sobe de A. Então, se eu vou subindo aqui, eu tenho A, e depois eu subo mais B sobre 2. Então, é A mais B sobre 2. Né? Agora que eu tenho isso, o centro de massa total, vou colocar aqui embaixo, né? O centro de massa vai ser M1 R1 mais M2 R2 dividido por M1 mais M2. Né? Não sei nem se a gente precisa escrever o resultado, mas a gente pode. Então, vai ser 1 sobre M1 mais M2. Aí eu vou ter M1 A sobre 2 mais M2 A menos B sobre 2 na direção I mais M1 vezes A sobre 2 mais M2 vezes A mais B sobre 2 na direção J. O resultado não é a coisa mais linda do mundo, mas não importa, né? Porque, claro, isso aqui vai depender das massas, se esse cara é muito mais pesado que esse, assim por diante. Tá? Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Esse método, na minha opinião, ele é o método mais útil no cálculo de centros de massa, de longe, assim, de longe. Tá? Perfeito, Raul. Isso é a densidade de massa no foro uniforme. Eu vou dar dois exemplos de como tratar isso. Um vai ser usando uma variação desse método, e outro vai ser o que eu vou chamar do método 3 aqui, né? Que aí é o método mais geral, que aí você pode tratar densidades de massa arbitrariamente não uniformes. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo usando isso daqui para tratar esse caso, e um outro exemplo mais geral. Então, vamos só fazer mais alguns exemplos antes disso, para a gente treinar. Considera assim, ó, vamos ver. Eu tenho aqui um Y, eu tenho aqui um X. Aí, suponha que eu tenho agora aqui um cilindro. Peraí. Alguma coisa assim. Deixa eu tentar melhorar meu desenho. Aqui, olha só que beleza. Pronto. Aqui. Eu tenho um cilindro aqui. E depois eu tenho um outro cilindro. Então, imagina que eu tenho uma barra, na verdade, que eu dobro ela. Eu tenho uma barra de metal aqui que eu faço uma dobra nela, né? Então, eu pego aqui a barra e eu entorto, tá? Eu tinha uma barra inteira e de comprimento 2L, e aí agora aqui eu pego e eu dobro ela e considero uma barra de comprimento L, e depois L de novo. Onde vai estar o centro de massa disso daí? Então, eu vou dar um tempinho aí. Vamos dar uns 2 minutos para vocês tentarem resolver. Vai estar fora da onde, João? E o que é L sobre E, Renan?
vai estar exatamente aqui. Boa. Beleza. Vamos tentar fazer a conta, então. Vamos fazer a conta, vamos ver o que dá. Então, como é que eu faço esse problema? Eu divido ele em duas partes, supondo as massas constantes e uniformes. Isso. Beleza, Renan. Então, eu divido isso daqui em duas partes. Eu chamo isso daqui de sólido 1, eu chamo isso daqui de sólido 2. Então, para esse sólido, eu vou ter que o CM aqui, R1, vai ser ao longo do eixo X, então ele vai ser L sobre 2 na direção I. Né? E eu olho agora aqui esse sólido e vejo que o CM dele vai estar aqui. Tá? Então, qual que é essa posição aqui? Essa posição é R2 igual a... Eu estou a uma distância L ao longo do eixo X, mais L sobre 2 ao longo do eixo Y. Tá? Então, vocês veem, gente, é capciosa essa história aí. Ó, porque quando eu somo as duas partes, né, supondo agora que M1 igual a M2, eu vou ficar que o centro de massa vai ser M sobre M1. Né, eu vou chamar assim, M1 igual a M2 igual a M, tá? Então, M é a massa de cada barra. Então, vai ficar M sobre 2M, R1 mais R2. Então, vai ficar 1 meio de aqui L sobre 2 com L sobre 2, fica 3L sobre 2 na direção I, mais L sobre 2 na direção J. Né? Então, R vai ficar 3L sobre 4 na direção I, mais L sobre 4 na direção J. Tá? Então, esse vetor não era bem isso daí, não. Ele vai tá mais para cá, ele não vai estar no meio, né? O resultado que vocês tinham sugerido era bem no meio, ele não vai estar no meio, porque na direção X, só essa barra já joga ele para o meio. Então, se essa barra não existisse, ele já estaria no meio. Mas essa barra joga ele ainda mais para o meio. Inclusive, por exemplo, se essa barra tivesse aqui, né? Aí o centro de massa estaria mais para a direita ainda na direção X. Né? E, além disso, ele vai jogar um pouco para cima. Então, onde é que vai estar esse vetor aqui? Vamos tentar ver. Ele vai estar 3/4 para a direita e 1/4 para baixo. Então, ele vai estar tipo aqui assim, né? Perdemos. Tá? Esse tipo de coisa é difícil chutar, tá, gente? É melhor fazer... Gabriel, quando você quiser falar por áudio, pode falar também, não tem problema não. Não incomoda que vocês abram o microfone aí não, viu? Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, pessoal. Vamos considerar a seguinte situação. Suponha que eu tenho Oi, Raul. Vamos fazer a conta, Raul. Né? Vamos fazer a conta. Isso daí é fácil de fazer a conta. Se está com dúvida, a gente pode fazer essa conta, então. Vamos lá. Boa. Então, eu vou copiar e colar isso daqui. Tá? Vou apagar esse meu R aqui e vou colocar esse cara aqui no meio. Né? Então, o vetor R1, ele não muda, ele continua sendo dado por isso daqui, L sobre 2 I, e o vetor R2 agora passa a ser L sobre 2 I mais L sobre 2 J. Então, o que muda no fundo é só que, quando eu considerar aqui o R total,
vai ser 1 meio de L sobre 2 mais L sobre 2 I mais L sobre 2 J. Então, vai ser, o que vai dar aqui? Vai dar 1 meio meio dá 1, dá 1 meio, então vai dar L sobre 2 I mais L sobre 2, desculpa, L sobre 4 J. Então, o que aconteceu? Como esse cara estava no meio aqui, ele não mudou a coordenada x, né? Então, se eu olho só para o x, a gente podia ter antecipado esse resultado aqui por simetria, né? Porque por simetria, se eu olho ao longo dessa linha aqui, a massa à esquerda tem que ser igual à massa à direita. Então, ao longo dessa linha, o centro de massa tem que estar exatamente nela, né? Porque ela é a linha de massas iguais. Agora, no eixo y, não, porque no eixo y tem uma deitada, outra em pé. Se as massas forem iguais, tudo bem, Gabriel. Perfeito, pode sim. Pode sim. Ou seja, é essencialmente a média ponderada das distâncias, né? Acho que isso daqui fica claro aqui, né? Tá vendo? Como esse M cancela, essencialmente eu tenho a média ponderada das distâncias. O resultado que é L sobre 2L sobre 2, Raul? Vamos pensar aqui. O que a gente pode ver? Bom, tem que ver que tipo de restrição a gente quer colocar, né? Supondo que essa massa está fixa aqui, vamos tentar fazer essa conta aí. Então, ou seja, eu quero que o R seja L sobre 2 I mais J. E eu tenho que o R1 é L sobre 2 I. Então, eu vou ter R igual a 1 meio de R1 mais R2, perdão. Então, L sobre 2 I mais J tem que ser igual a 1 meio, a L sobre 4, perdão, I mais, vamos chamar assim, talvez, X2I mais Y2J sobre 2. Então, resolvendo isso daqui, né, por exemplo, esse cara vai cancelar com esse cara aqui, eu teria que ter X2 igual a 0, Y2 igual a, aqui fica 1 meio, menos 1 quarto, dá 1 quarto, né? 1 quarto de I. Certo? Peraí, deixa eu só ver se eu não fiz caquinha aqui. Não, fiz caquinha, desculpa. Esse cara não cancela aqui. Olha só que bobagem que eu fiz, desculpa. Isso daqui é... L sobre 4 na direção I e L sobre 2 na direção J. Então, eu acho que essa é a resposta que você estava pensando, Raul. Ou seja, a massa ela tem que estar, ela tem que ter essa altura L aqui, né? Só que ela tem que estar numa posição X que tem que ser 1 quarto. Não, Heisen, boa pergunta. Eu não estou desconsiderando o raio, porque o que eu tô, contanto claro que o cilindro seja uniforme, o ponto do centro de massa ainda vai ser simétrico bem no meio do cilindro. Isso é interessante, ou seja, isso aqui seria válido, inclusive, se tivesse o raio fosse não nulo, né? Porque, contanto que o cilindro seja uniforme, o centro de massa ainda é aqui. Bem observado. Beleza? Ok, pessoal. Então, eu vou fazer um último exemplo aqui, tentando explorar um pouco essa ideia. Então, de novo, considera um quadrado, né? Aqui.
E agora eu vou fazer uma malandragem aqui, ó. Eu vou, na verdade, supor que esse quadrado ele é sólido. Então, ou seja, ele é um quadrado maciço, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, olha só. Não sei como é que eu vou fazer isso, tentar fazer assim. Suponho que não ficou muito bom, isso aqui era para ser branco. Eu acho que ele não tem o branco como uma forma de... Ah, tá aqui, ó, pronto. Aham. Né? Suponho que eu tenho isso daqui. Vou até considerar essa situação aqui, ó, até para ser mais simples. Né? Então, esse daqui é o meu sólido. Né? Ou seja, o meu sólido, na verdade, esse daqui é um buraco no meu sólido, né? Meu sólido é isso daqui. Né? Eu vou supor que isso daqui é A, isso daqui é B, desculpa, isso é A também, e isso daqui é B. Né? Como que eu calculo o centro de massa disso daqui? Alguma ideia? Verdade. Esse daqui é parecido com aquele segundo. Esse daqui, né? Então, uma coisa que eu poderia fazer, eu poderia dividir isso. Eu poderia dividir isso daqui aqui, né? Fazer uma coisa meio assim. E aí eu tenho aqui um retângulo, eu tenho outro retângulo. Né? Perfeito, perfeito. Agora, suponha que eu mudo um pouco isso daqui. Então, agora eu sou malandro, então eu vou colocar esse cara aqui no meio. Né? E agora, como é que eu calculo o centro de massa disso daqui? Isso aí, Renan. Perfeito. Essa é uma malandragem, tá, gente? Essa é uma malandragem que eu vou deixar para vocês pensarem melhor durante o fim de semana e a gente rediscute na segunda-feira. Mas eu posso, na verdade, calcular o centro de massa do todo e subtrair a componente desse cara aqui. Né? É como se esse cara tivesse meio que uma massa negativa. Né? Eu penso no buraco como uma antimassa. O buraco é uma massa negativa. Né? Ou a gente pode fazer isso daí também. A gente pode dividir em vários quadradinhos. Por exemplo, aqui a gente poderia, se a gente não tem essa sacada, a gente poderia pegar isso daqui, ó, colocar uma divisão aqui, né? E aí depois colocar outra. Opa. Aqui, assim. Alguma coisa assim, né? E depois colocar mais outras aqui, né? Sei lá, e dividindo isso daqui. Uma aqui e outra aqui. E aí eu tenho vários retangulinhos aqui, né? Ou seja, eu calculo esse e somo. Então também dá para fazer isso, né? Mas já vê que o equivalente é pensar em massas negativas. Então, massa negativa. Não, mas, ou seja, isso vale, no fundo, dá para mostrar isso algebricamente, né? Ou seja, a gente vai mostrar isso na próxima aula, a gente demonstra. Então, o que eu proponho para a gente fazer na próxima aula para terminar isso? A gente vai fazer esse exemplo e depois eu vou mostrar para vocês uma outra técnica para calcular quando você tem configurações muito complicadas. Então, por exemplo, suponha que você tem uma coisa assim, né? Suponha que você tem um sistema assim, né? Sei lá, alguma coisa assim. Como é que você calcula agora um centro de massa de um negócio assim que é curvo e etc. Então a gente vai ver como é que discute problemas mais complicados assim, tá?
e aí depois a gente, bola para frente, a gente continua, acho que a gente entra em colisões, se não me engano. Não, Raul, então, isso aqui é realmente um buraco, não tem massa, né? Mas não é que a gente vai calcular o centro de massa disso daqui. É tipo assim, a gente vai imaginar esse buraco como se fosse uma região de massa negativa, né? Ou seja, como se fosse uma região que tem a mesma densidade de massa da parte azul, mas com a massa negativa. Beleza? Mas por hoje eu vou parar por aqui, gente, porque são 3h30 e hoje é sexta-feira, é mancada a gente ficar até muito mais tarde. Então é isso aí. Eu acho que segunda-feira, Raul. Raicen. Segunda-feira. E aí na quarta, então, a gente, na verdade, vai fazer isso na quarta. Segunda-feira eu faço a lista 4. Beleza? Valeu, gente. Se tiverem dúvidas, estamos aí. Se não, bom fim de semana para vocês. Valeu!